Olá, meu nome é Marissa e eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de campo elétrico. A existência de uma carga ou um conjunto de cargas em um espaço afeta os pontos ao seu redor, produzindo nesses pontos diferentes vetores de campo elétrico. O campo elétrico é então responsável pelo aparecimento de uma força elétrica em uma carga de prova. Ao analisarmos a lei de Coulomb, podemos ter a sensação de que as interações eletromagnéticas aconteceriam de maneira instantânea, com velocidade infinita, como se a força agisse à distância. Isso não apresenta muitos problemas na eletrostática, mas a coisa muda um pouco de figura na eletrodinâmica. Assim, surge-se uma motivação relevante para a definição do conceito de campo elétrico, porque com a ideia de campo elétrico, as interações entre cargas poderiam acontecer com velocidade finita, uma vez que o campo elétrico atuaria como agente propagador da informação. Assim, o campo elétrico pode ser entendido como uma propriedade do espaço, propagando a informação com velocidade finita, por exemplo, a velocidade da luz. Uma analogia interessante é a comunicação entre astronautas na Lua com o centro de comando na Terra. A comunicação não é instantânea, a informação viaja pelo espaço, ocasionando um pequeno delay. Assim, a existência dessa carga geradora, por exemplo, afeta o espaço ao seu redor, produzindo diferentes vetores de campo elétrico em diferentes pontos. O campo elétrico é então responsável por propagar a informação, e ao colocarmos uma carga de prova em determinado ponto, ela sofre a ação da força elétrica. Lembrando que a unidade de campo é newtons por coulomb, então para cada coulomb de carga de prova colocada no ponto, a carga sofre a ação de uma força elétrica que é proporcional ao campo gerado pela carga geradora. Depois dessa ótima apresentação da Marissa, eu, João Pedro Batista, vou falar um pouquinho sobre a natureza matemática do campo elétrico e de suas propriedades físicas. Vamos iniciar, então, falando de uma lei já conhecida, a lei de Coulomb. Por ela, sabemos que a força entre duas cargas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Assim, nós definimos a equação 1, considerando o termo R-chapéu o vetor unitário da direção que une as cargas. Ao aplicarmos essa lei, é conveniente introduzirmos a ideia de campo elétrico, considerando que o campo é a força por unidade de carga. Logo, o campo na carga Q1 é igual à força em que ela está sujeita dividida pela própria carga. Dessa forma, ao dividirmos a equação 1 pela carga Q1, obtemos a equação 3, que representa o campo elétrico na carga 1. Observando a equação 3, percebemos que o campo independe da carga e, na verdade, ele está dizendo algo sobre o ponto em que ela está localizada, mesmo que ela não esteja lá. Considerando que o campo elétrico é um vetor, pela equação 3, na verdade, estamos nos referindo às outras três equações, uma para cada eixo. Por exemplo, para a componente x em um ponto x1, y1 e z1, obtemos a equação 4. Quando mais de duas cargas estão presentes, pelo princípio da superposição, o campo elétrico no ponto 1 corresponde à soma das contribuições de cada outra carga. Dessa forma, podemos reescrever a equação 4 considerando o somatório desses valores, obtendo a equação 5. Nesse sentido, o mesmo se repete para as componentes EY e EZ do campo. Apesar de termos definido o campo elétrico utilizando alguns princípios e equações, não é fácil visualizar de fato o que seria o campo e como ele se comporta. Nesse sentido, Faraday introduziu o conceito de linhas de força, que, apesar de não possuírem uma existência real, ajudam a representar a distribuição do campo no espaço. Através dessa ilustração, observamos que para uma carga positiva, o vetor campo elétrico é dirigido para fora. Já para uma carga negativa, o vetor é dirigido para a carga. De forma que, nessa primeira imagem, podemos observar as linhas de campo entre cargas com sinais opostos, que se atraem. Observamos que as linhas sempre saem de uma carga positiva em direção a uma carga negativa. Já na segunda imagem, temos a configuração representada para cargas de mesmo sinal, que acabam se repelindo. Utilizando o conceito de linhas de força, podemos citar algumas propriedades. As linhas de campo devem ser tangentes à direção do campo em qualquer ponto. Isso significa que se colocarmos uma carga de prova positiva em qualquer lugar, as linhas de campo irão apontar na mesma direção e sentido da força exercida sobre a carga. As linhas de campo não podem se cruzar. Se as linhas se cruzassem, significaria que o campo agiria em diferentes direções em um mesmo ponto, e isso é impossível. Quanto maior a densidade das linhas, maior será a magnitude do campo. Quanto mais aproximarmos a carga de prova a uma carga fixa, a força sentida por ela será maior, devido ao maior número de linhas naquela região. Podemos facilitar a compreensão dessas propriedades utilizando um simulador. Observando que o sensor atua com uma carga de prova positiva e esse vetor em vermelho representa o módulo da força que atua sobre essa carga. Podemos então observar que o vetor força aponta na mesma direção que o campo e também que ao aproximarmos ele da carga fixa, o módulo aumenta. Além disso, se adicionarmos mais uma carga, como demonstrei na ilustração, o módulo também aumenta devido à maior densidade de linhas de campo naquela região. Outra forma de definirmos um campo seria:
qualquer grandeza física que assume diferentes valores em diferentes lugares do espaço. Por exemplo, na imagem, cada ponto da superfície está associada a um número, de forma que a grandeza associada ao número define a natureza do campo que estamos observando. É bom lembrar que o que foi apresentado até aqui está incluído na eletrostática. A lei de Coulomb não é adequada quando consideramos que as cargas estão em movimento. Nesse cenário, as forças elétricas dependem desse movimento de uma forma um pouco mais complicada. Além disso, uma parte dessa força entre cargas é a força magnética. Existe um princípio muito importante que nos permite entender as forças eletromagnéticas de uma forma um pouco mais simples. Por experimentação, nós descobrimos que a força que age em uma carga em particular depende somente de sua posição, sua velocidade e da sua quantidade de carga. Nesse sentido, foi formulada a equação 6, considerando que o campo elétrico e o campo magnético são dois vetores que podem estar variando com o tempo. Quando olhamos para esses vetores, podemos pensar que eles são responsáveis por fornecer uma força que seria sentida em um instante t por uma carga colocada nessas coordenadas, mas com a condição de que o movimento e a posição das outras cargas responsáveis pelos campos não fossem alteradas. Voltando para a equação 6, o importante é que as forças elétricas de todas as outras cargas do universo estão contidas nesses dois vetores. Se substituíssemos a carga Q por outra, a força seria proporcional à nova carga adicionada. Novamente, estamos aqui considerando o cenário em que as posições e movimento das outras cargas não seriam alterados. Na prática, ocorrem perturbações na vizinhança que podem sim alterar os campos. Por último, se nós soubermos a força atuando em uma partícula, nós podemos destrinchar suas equações do movimento. Lembrando que a força é a derivada do momento, no caso, momento relativístico, pois estamos lidando com partículas com altíssimas velocidades. Então, gente, eu sou o João Pedro Cunha e eu vou terminar nosso trabalho resolvendo o exercício. Eu peço que vocês pausem o vídeo, leiam a questão e eu venho em seguida com a resposta. Bom, gente, o primeiro passo para resolver essa questão é colocando a carga de prova Q0 num ponto arbitrário X. Em seguida, nós marcamos o campo elétrico de cada carga-fonte naquele ponto. Utilizando da fórmula que foi apresentada anteriormente e usando o princípio da superposição, nós chegamos a esse resultado aqui para o campo elétrico. Cabe destacar esses dois fatores aqui para fazer a correção de sinal de acordo com a direção e o sentido que o campo elétrico deveriam apontar. De maneira mais simplificada, a expressão fica dessa forma. Agora eu vou passar para os gráficos e calcular os pontos em que o campo elétrico é nulo. O gráfico do campo elétrico em função de x tem essa forma, mas para facilitar a visualização eu quebrei ele em três partes, na verdade. A parte em que a carga de prova está atrás da carga positiva, quando a carga de prova está entre as duas cargas e quando ela está após a carga negativa. Então, respectivamente, os gráficos ficam dessa forma. Para sabermos onde que o campo elétrico é nulo, utilizamos um método numérico para calcular as raízes da função. O método que nós usamos é o método de Branch. Ele nos forneceu dois resultados. Eu vou voltar para o nosso esquema para a gente poder discutir esse resultado e, assim, concluir o trabalho. Como vocês puderam ver, o campo elétrico deveria ser nulo nesse ponto aqui e um ponto atrás da carga positiva. Só que a gente tem que olhar que esse resultado não é compatível, porque o campo elétrico da carga negativa está orientado nesse sentido, juntamente com o da carga positiva. Então, o campo resultante terá esse resultado em todo o intervalo 0 a 0,4, ou seja, o campo elétrico aqui nunca poderia se anular, ao passo que aqui a situação é diferente, pois a distância da carga positiva compensaria o fato dela ter um módulo menor do que a carga negativa. Os outros dois possíveis pontos para que o campo elétrico se anulasse seriam os pontos mais ou menos infinitos, já que a distância seria tão grande que o campo elétrico pouco afetaria a carga de prova. Com isso, nós concluímos o nosso trabalho.